A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, hoje, dia 25 de outubro de 2016, eu venho aqui falar com os amados irmãos, venho gravar esse vídeo, porque hoje queimou uma palavra no meu coração a respeito do tempo que nós estamos vivendo, a respeito da igreja brasileira, da igreja na qual nós estamos vendo nesse tempo do fim, nesse tempo precioso, muito importante da volta do Senhor Jesus Cristo. E isso, na verdade, no fundo do meu coração, esses dias eu tenho ficado muito angustiada por causa de muitas coisas que nós estamos vendo, de muitas coisas que nós estamos vivendo nesse tempo precioso. E eu vou estar lendo e comentando algumas coisas aqui, falando algumas coisas para os irmãos, né? Eu vou estar lendo a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, e vou estar lendo no momento o versículo 16, a 7ª carta à igreja de Laodiceia. Assim, porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, a igreja morna, uma igreja que não é fria e nem quente, e se morna, Deus está falando, vomitar-te-ei da minha boca. É uma igreja que está aí no mundo, mas ela é morna, ela proclama Jesus, ela fala do reino dos céus, do reino de Deus, mas é uma igreja morna. Hoje nós estamos vivendo uma igreja morna. É difícil de falar isso, mas é a verdade. Nós estamos vendo uma igreja no Brasil caída, uma igreja que proclama Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas é uma igreja que não vive o que proclama, é uma igreja que não vive aquilo que prega, é uma igreja hipócrita, é uma igreja falsa, é uma igreja que está ensinando um povo a mentira, porque você fala uma coisa, mas vive outra. É uma igreja que não fala mais de inferno, é uma igreja que não fala mais de pecado, não repreende mais o pecado, é uma igreja moderna. É uma igreja moderna. Irmãos, eu quero que vocês saibam que nós não somos modernos para o reino de Deus. Nós não somos modernos. O cristão não é moderno. O cristão tem que ser santo. O cristão tem que ser imitador de Jesus Cristo. O cristão tem que andar em retidão. O cristão tem que ser a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. O cristão tem que ser sal da terra. O cristão tem que ser luz que resplandece no mundo. E a igreja de hoje não está sendo luz para o mundo. Não está sendo sal para o mundo. A igreja de hoje é uma igreja hipócrita. É uma igreja que diz, não posso repreender o pecado, porque se eu repreender o pecado, a igreja fica vazia. E está levando todo mundo para o inferno. É uma igreja falsa. É uma igreja que está ensinando os jovens a mentira. O jovem está dentro da igreja, é melhor estar dentro da igreja do que estar no mundo. Que adianta o jovem estar dentro da igreja e aprendendo mentira? O que adianta o jovem estar dentro da igreja e fazendo coisas ilícitas dentro de um ministério de louvor, ministério de jovens, ministério de senhoras, ministério de senhores, ministério de
sei lá o quê, que é tanto ministério que hoje em dia as igrejas têm, que adianta estar nesses ministérios e vivendo uma vida que não está reta com Deus. É uma vida que em cima do altar se faz de santo, mas desceu do altar é pior do que uma pessoa do mundo. Hoje em dia as mulheres não têm temor a Deus pelas suas vestimentas. Qual é a diferença entre uma mulher cristã hoje e uma mulher do mundo nas suas vestimentas? Não tem diferença. Não tem. E quando o Senhor usa um servo para falar de pecado, esse servo é criticado. Esse servo não serve. Esse servo não é de Deus. Porque aquele servo que cobra, que fala só de bênçãos, que Deus vai te dar isso e aquilo outro, irmãos, Deus dá, porque Ele é misericordioso. Mas esse não é o foco. O foco é salvação. O foco é a porta estreita. Hoje em dia as igrejas estão pregando uma porta larga, uma porta moderna. E essa porta larga, a palavra de Deus diz que esse é o caminho da perdição. Esse é o caminho do inferno. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus 23. E o que se a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Hoje em dia, muitos estão se exaltando dentro das igrejas. Hoje em dia, muitos estão sendo querendo aplausos, querendo microfone para se aparecer. Muitos hoje em dia estão se gloriando, sendo que a glória é somente de Deus, a glória é somente de Jesus Cristo. Ele é o Rei da glória. Nós não somos nada, absolutamente nada, não merecemos nada. Mas o Senhor é misericordioso para nos perdoar. Mas se tiver um arrependimento genuíno, hoje em dia as igrejas não pregam mais arrependimento. Olha, você tem que se arrepender. E se você prega arrependimento dentro das igrejas e pergunta para as pessoas, quem quer se arrepender? Ninguém. Porque hoje em dia está todo mundo santo. É santo dos santos. Melhor do que Jesus quando veio na terra. Mas, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ou seja, homens que estão fechando a porta do reino dos céus, não estão deixando as pessoas entrarem pela porta do reino. Estão impedindo a entrada, estão impedindo, estão fechando as portas do reino dos céus. Ai de vós, o Senhor está dizendo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Deus está mandando juízo para os hipócritas. Hipócritas é o que falam e não vivem. É o que pregam e não vivem. Hipócrita se faz daquilo que você não é. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que a vós. A igreja está fazendo discípulos do inferno.
Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é o devedor. Muitos dizem, eu estou pregando o reino, eu estou pregando a santa palavra, a minha igreja está aberta, a minha igreja está cheia, eu não posso pregar o inferno, não posso repreender o pecado, porque se eu fizer isso, a minha igreja vai ficar vazia. Aí eu não vou ter dízimo, não vou ter ofertas. Ele não está preocupado com a alma que está indo para o inferno. Hoje, não estou generalizando, mas a maioria, uma grande parte da igreja está preocupada em isso aqui, dinheiro. Bom, o capítulo 23 de Mateus diz aqui, ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, mortes e de toda a imundícia. Sepulcro caiados. Isso é muito forte. A igreja do Brasil, ela está caída. E Deus tem levantado homens e mulheres nesta geração para falar a verdade, para proclamar a verdade, proclamar a sã doutrina. Muitos hoje em dia estão sendo levantados para isso, mas eles não estão sendo bem-vindos nessas igrejas. Não estão sendo bem-vindos. Irmãos, é difícil de você andar na rua, encontrar com um cristão, você é cristão, aí encontra um outro cristão na rua, te conhece, não dá uma paz do Senhor, pelo contrário, vira o rosto para não falar com você. Isso me dá nojo de ver. Você conhece aquela pessoa, sabe quem ela é e ela vira a cara para não falar com você. Dá nojo, realmente dá vontade de vomitar. Se eu, ser humana, pecadora, que tento andar nos mandamentos do Senhor, isso aqui, ó, na santa palavra, me dá nojo. Imagina Deus lá em cima. Imagina Deus, realmente, lá em Apocalipse 13, aliás, Apocalipse 3, na carta de Laodiceia, né? Vomitar-te-ei. Agora olha o que Paulo, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para este certamente cheiro de morte para a morte, mas para aquele cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Paulo aqui está dizendo, nós somos como muitos. Nós não somos como muitos. Olha, aleluia.
Versículo 17, porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Paulo está aqui dizendo, não somos como muitos, nós não somos essa igreja falsa que está aí. São falsificadores da palavra de Deus. São falsificadores, irmãos. Não fiquem em lugares que são falsificadores da palavra de Deus. Não fiquem. Esses falsificadores da palavra de Deus estão levando para o inferno muitos. Nós, para Deus, somos o bom cheiro de Cristo. Temos que resplandecer a luz. Temos que ser o bom cheiro de Jesus. Ah, Senhor, olha que nós temos andado em lugares que nós estamos vendo uma igreja falsificadora da palavra de Deus. Falsos cristãos, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos. Mas o Senhor está separando os verdadeiros. O Senhor está separando os verdadeiros. Está separando. É uma separação. Você que tem fome de justiça, você que tem sede da presença do Senhor, você que tem fome da palavra de Deus, Deus está separando. E o próprio Espírito Santo está cuidando dessas pessoas. O próprio Espírito Santo está cuidando dessas pessoas. Porque o Senhor, Ele vê quem é falso e quem é verdadeiro. Os verdadeiros adoradores do Senhor, que adoram em espírito e em verdade, o Senhor está separando. O Senhor tem separado. E estamos sozinhos muitas das vezes, porque hoje em dia Deus tem cuidado dos seus. Meu cachorro está latindo, mas vamos esquecer. Olha, Jeremias 23. Olha o que Jeremias 23 diz. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E aí olha o versículo 3. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras, para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. Ou seja, o próprio Deus, que é o pastor de todos os pastores, é o pastor, né? O Senhor Jesus é o nosso pastor. Ele mesmo está recolhendo os seus verdadeiros, e está trazendo para o seu aprisco, né? E ai dos pastores que destroem e dispersam as minhas ovelhas, o Senhor diz. Estamos vivendo nesse tempo, mas você não fique triste. Você que está passando por isso, não fique triste, porque o Senhor tem separado você para uma boa obra. O Senhor tem separado você para que você venha se preparar para a sua volta, para a volta dele, para que você possa se encontrar com o Senhor com as suas vestes limpas. Nós temos que ser irrepreensíveis.
Eu não posso dizer que estou preparada e clamando que o Senhor volte logo se eu estou com as minhas vestes sujas. Eu tenho visto muitos dizendo: ah, Senhor, volta logo, o mundo está terrível. Sim, o mundo está terrível, mas ela não está preparada, mas acha que está preparada. Não sabe que se o Senhor voltar e ela estiver com as vestes sujas, ela vai ficar. Amados, eu quis fazer esse vídeo porque tenho me incomodado muito com essas coisas. A gente vê cada coisa terrível, terrível. A igreja do Brasil está terrível. E precisamos muito de uma palavra de ânimo, uma palavra que o Senhor está dizendo: não desista, porque aquele que perseverar até o final será salvo. Amém. Glória a Deus por isso. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Senhor, eu entrego cada um dos meus irmãos nas tuas mãos. Espírito Santo de Deus, toca nos nossos corações e que o Senhor venha pegar em nossas mãos e nos guiar, Pai, pelas tuas veredas, para que a gente não possa desviar nem para o lado esquerdo, nem para o lado direito, mas que possamos, Senhor, andar na retidão diante de Ti. Nos purifica de todos os nossos pecados com o Teu sangue, Jesus. Nos santifica e nos ensina a Te ouvir e a Te obedecer, para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Amém.